O fazendeiro milionário encontrou uma jovem escondida em seu curral e decidiu não entregá-la. Essa é uma história fictícia, criada para entretenimento. E se você gosta dessas histórias que aquecem o coração, se inscreva no canal, pois isso nos ajuda muito e você também recebe todas as nossas histórias. Era início dos anos 80 e a fazenda Santa Helena despertava ainda antes do sol nascer, como fazia todos os dias. O cheiro de terra molhada, misturado ao som distante do gado, fazia parte da rotina de Augusto Menezes, um fazendeiro milionário conhecido no vilarejo por sua disciplina, silêncio e postura firme. Aos 40 e poucos anos, ele havia construído tudo sozinho depois da morte precoce dos pais, transformando aquelas terras em uma das mais produtivas da região. Nunca se casou, nunca se envolveu em escândalos, e muitos diziam que ele se importava mais com a fazenda do que com pessoas. Naquela madrugada, Augusto acordou com um barulho estranho vindo do curral, algo fora do comum, até mesmo para quem vivia cercado de animais. Vestiu a camisa, pegou a lanterna e seguiu a passos firmes, imaginando que fosse algum bezerro solto ou um funcionário descuidado. Ao se aproximar, percebeu um movimento diferente entre as sombras, um som baixo, quase um choro contido. Apontou a luz e congelou ao ver uma jovem encolhida atrás de um monte de feno, suja de barro, roupas simples rasgadas e o olhar assustado como o de quem havia passado a noite inteira em fuga. Ela tentou se levantar ao vê-lo, mas as pernas falharam, e foi aí que Augusto percebeu que aquela moça não era uma ladra nem alguém da região. Ela tremia, não apenas de frio, mas de medo. Por instinto, ele pensou no que qualquer homem da posição dele faria naquela época. Chamar a polícia, avisar o delegado, evitar confusão. O vilarejo era pequeno, a reputação valia mais que dinheiro. Ainda assim, algo o fez hesitar. A jovem o encarava em silêncio, sem pedir ajuda, sem chorar alto, apenas esperando o que viria, como se já estivesse acostumada a decisões duras. Augusto perguntou seu nome, mas ela demorou a responder, olhando ao redor como se alguém pudesse surgir a qualquer momento. Disse apenas que se chamava Clara e que precisava ficar escondida por um tempo. Não explicou de quem fugia, nem por quê. O fazendeiro sentiu um peso estranho no peito, uma mistura de responsabilidade e curiosidade que ele não sentia havia muitos anos. Ele sabia que manter aquela jovem ali poderia trazer problemas, comentários maldosos e até conflitos sérios, mas também sabia que mandá-la embora naquele estado seria condená-la a algo pior. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, Augusto tomou uma decisão que mudaria sua vida sem que ele percebesse naquele instante. Mandou que Clara o acompanhasse até a casa velha dos empregados, longe da sede principal, prometendo comida, descanso e silêncio. Enquanto caminhavam pelo terreno ainda escuro, ele sentia que, ao decidir não entregá-la, havia cruzado uma linha invisível entre o homem controlado que sempre foi e alguém que começava, sem saber, a abrir espaço para um sentimento que ainda nem tinha nome. O dia amanheceu devagar na fazenda Santa Helena, e Augusto quase não dormiu naquela noite, passando pela cabeça todas as possibilidades do que poderia acontecer se alguém descobrisse a presença de Clara ali. Ainda assim, manteve sua rotina como sempre, fiscalizando os funcionários, conferindo o gado e evitando comentários desnecessários. Antes do sol esquentar de vez, levou comida até a casa velha dos empregados, onde Clara permanecia em silêncio, sentada à beira da cama simples, com o olhar atento a cada som vindo de fora. Ela agradeceu com a voz baixa e educada, e Augusto percebeu que, apesar da aparência frágil, havia nela uma dignidade que não combinava com alguém acostumada a pedir favores. Com o passar dos dias, ficou claro que Clara não era uma moça qualquer do vilarejo.
Sabia cozinhar, cuidar da limpeza e até lidar com pequenos reparos, oferecendo ajuda sempre que podia, mesmo Augusto pedindo que descansasse. Ele passou a visitá-la uma vez por dia, sempre rápido, sempre discreto, mas aos poucos as conversas curtas começaram a se alongar. Clara contou que vinha de uma cidade distante, que perdera os pais muito cedo e que havia se envolvido com pessoas erradas por necessidade, não por escolha. Não entrou em detalhes e Augusto respeitou o silêncio, algo raro nele. No vilarejo, começaram os cochichos sobre o comportamento estranho do fazendeiro, que agora evitava visitas inesperadas e mantinha áreas da fazenda fechadas. Uma vizinha insinuou que Augusto escondia negócios ilegais. Outra comentou que ele parecia mais atento, menos frio. O que ninguém via era o cuidado discreto com que ele observava Clara se recuperar, ganhar cor no rosto e voltar a sorrir aos poucos. Havia entre eles um clima contido, feito de olhares rápidos e palavras medidas, como era comum naquela época, quando os sentimentos não eram expostos com facilidade. Augusto sentia algo diferente crescer dentro dele, uma vontade de proteger que ia além da obrigação, enquanto Clara começava a enxergar nele não apenas um homem poderoso, mas alguém justo, paciente e solitário. Mesmo assim, ambos sabiam que aquela situação não poderia durar para sempre e que o passado dela, mais cedo ou mais tarde, bateria à porta da fazenda, trazendo consequências que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. As semanas passaram e Clara já não era mais a jovem fraca encontrada no curral naquela madrugada. Ela ajudava na cozinha, cuidava do jardim e às vezes observava o trabalho no campo à distância, sempre com cuidado para não ser vista por estranhos. Augusto começou a confiar nela de um jeito que nunca confiara em ninguém desde que assumira a fazenda. Em algumas tardes, sentavam-se na varanda da casa velha, falando sobre coisas simples, como músicas que tocavam no rádio, festas de antigamente e sonhos que haviam sido deixados de lado. Clara contou que sempre quis ter uma vida tranquila, longe de confusão, e que nunca imaginou parar em uma fazenda tão grande quanto aquela. Augusto, por sua vez, falou pouco de si, mas deixou escapar que a solidão sempre foi o preço que pagou por manter tudo sob controle. O sentimento entre os dois crescia de forma silenciosa, feito o ritmo da vida no campo, sem pressa, mas firme. Um dia, porém, a tranquilidade foi quebrada quando um homem desconhecido apareceu no vilarejo, fazendo perguntas sobre uma jovem desaparecida. A notícia chegou rápido à fazenda, trazida por um dos funcionários, e Augusto sentiu o chão sair debaixo dos pés. Ele sabia que aquele passado finalmente os alcançara. Ao contar a Clara sobre o homem, ela ficou pálida e confessou que havia fugido de um relacionamento abusivo, marcado por ameaças e medo, e que aquele homem jamais aceitaria perdê-la sem tentar recuperá-la à força. O fazendeiro ouviu tudo em silêncio, segurando a raiva com esforço, e prometeu que ninguém a levaria dali contra a vontade dela. Essa promessa selou algo entre os dois, um laço invisível que ultrapassava o cuidado e começava a se transformar em amor, mesmo que nenhum deles tivesse coragem de dizer em voz alta. No vilarejo, os comentários ficaram mais intensos e Augusto percebeu que manter Clara escondida já não era apenas um risco para sua reputação, mas uma ameaça real à segurança dela. Ainda assim, ele estava disposto a enfrentar o que fosse preciso, mesmo sabendo que aquela escolha poderia mudar para sempre o rumo de sua vida. A presença do homem no vilarejo deixou a fazenda Santa Helena em estado de alerta. Augusto reforçou a vigilância, orientou os funcionários a não comentarem nada com estranhos e pediu que Clara evitasse qualquer deslocamento fora da casa velha. Mesmo assim, o medo começou a pesar e Clara passou a se sentir culpada por colocar o fazendeiro em risco. Em uma noite silenciosa, ela sugeriu ir embora,
dizendo que não queria destruir a vida tranquila que ele levou tantos anos para construir. Augusto ouviu em silêncio, mas pela primeira vez deixou claro o que sentia, afirmando que a decisão de protegê-la era dele e que não se arrependia. Foi nesse momento que o sentimento guardado entre os dois ganhou forma, não em palavras exageradas, mas em um toque de mãos firme e demorado, carregado de respeito e promessa. No dia seguinte, o homem que procurava Clara apareceu na fazenda, exigindo explicações e insinuando que Augusto escondia algo. O clima ficou tenso. Funcionários observaram à distância e o fazendeiro, com postura firme, deixou claro que ali ninguém era mantido contra a vontade e que não permitiria ameaças em suas terras. O estranho foi embora prometendo voltar, mas Augusto sabia que aquilo não havia terminado. Decidiu então usar sua influência e procurar o delegado da cidade vizinha, um homem correto que lhe devia favores antigos. Com cuidado, contou a história sem expor Clara, garantindo proteção legal e deixando claro que ela tinha direito de recomeçar. A atitude trouxe algum alívio, mas também deixou Clara emocionada ao perceber que pela primeira vez alguém lutava por ela sem pedir nada em troca. Entre eles, o amor já não era apenas silencioso, mas consciente, mesmo que ainda cercado de medo e incertezas. Ambos sabiam que o desfecho se aproximava e que o futuro dependeria das decisões que seriam tomadas nos próximos dias. Os dias seguintes foram de tensão, mas também de mudança. O homem que perseguia Clara tentou mais uma vez se aproximar, mas foi impedido pela intervenção das autoridades da cidade vizinha, que confirmaram o histórico de violência e garantiram que ele se mantivesse afastado. Com isso, Clara pôde finalmente respirar em paz, livre do medo que a acompanhara por tanto tempo. A notícia se espalhou pelo vilarejo, e aos poucos os comentários maldosos deram lugar ao respeito, especialmente quando Augusto assumiu publicamente que a jovem estava na fazenda por escolha e que seria protegida como parte de sua vida. Clara deixou a casa velha e passou a morar na sede, não como alguém escondida, mas como uma mulher livre, começando de novo. O relacionamento entre os dois foi se firmando com calma, feito tudo naquela época, sem pressa e sem escândalos, baseado em cuidado, confiança e parceria. Meses depois, em uma tarde simples, com o sol dourando os campos, Augusto pediu Clara em casamento, sem luxo exagerado, apenas com a certeza de que havia encontrado nela não só amor, mas companhia verdadeira. O casamento aconteceu na própria fazenda, reunindo funcionários, vizinhos e poucos amigos, selando uma história que começou no medo e terminou na esperança. Clara nunca mais precisou se esconder, e Augusto descobriu que dividir a vida não o tornava mais fraco, mas inteiro. Assim, a Fazenda Santa Helena seguiu prosperando, agora com risos, presença e amor, provando que uma decisão tomada no silêncio de um curral, em plena madrugada dos anos 80, foi capaz de transformar dois destinos para sempre. E aí, o que você achou dessa história? Quero ver sua opinião nos comentários. E para você receber mais histórias como essa, se inscreva no canal e ativa as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu te amo mais do que tudo. Eu também te amo, meu querido. Você é tudo pra mim. Você pra mim. Expulsa de casa sem apoio e sem saber para onde ir, ela precisou dar a volta por cima. Essa é uma história fictícia, criada para emocionar e envolver você do começo ao fim. E se você gosta desse tipo de história, inscreva no canal, porque isso é muito importante pra gente. E agora, vem comigo conhecer a história de Alice e Ricardo. Alice saiu de casa sem olhar para trás, porque sabia que, se olhasse, não teria forças para continuar. A tarde já estava quase no fim, quando ela atravessou o portão de madeira com uma sacola simples na mão e o coração pesado demais para a idade que tinha. O pai não gritou, não levantou a mão, não fez cena, apenas disse que a casa estava cheia demais e que cada boca a mais custava caro.
Falou como quem comenta o tempo, e aquilo doeu mais do que qualquer discussão. A mãe ficou parada perto do fogão, com os olhos cheios, mas em silêncio, presa a um casamento antigo, a uma dependência que não deixava espaço para a coragem. Alice não saiu por escolha. Saiu porque não havia mais lugar para ela ali, nem para suas opiniões, nem para suas tentativas de ajudar, nem para o incômodo que a presença dela parecia causar. Caminhou até o ponto da estrada sem saber direito para onde ir, apenas com a certeza de que não podia ficar. Pegou o primeiro ônibus que apareceu, um daqueles antigos, barulhentos, que cortavam as estradas de terra entre cidades pequenas nos anos 80, e foi seguindo sem destino, olhando pela janela a paisagem mudar, tentando organizar pensamentos que insistiam em se embaralhar. Desceu horas depois, já quase noite, numa região que mal conhecia, com cheiro de mato, silêncio demais e poucas luzes acesas ao longe. Perguntou por trabalho, por pouso, por qualquer coisa que desse um rumo provisório àquela vida que tinha sido virada do avesso em poucas horas. Foi assim que ouviu falar da fazenda de Ricardo, um homem respeitado, dono de terras grandes, conhecido pelo jeito fechado e pela postura firme. Alguém que precisava de ajuda na casa por um tempo. Alice foi até lá, mais por cansaço do que por esperança, andando pela estrada escura até ver o portão alto, a casa grande recortada contra o céu e, pouco depois, a figura dele surgindo à luz fraca da varanda. Ricardo era alto, forte, tinha um jeito sério de quem está acostumado a decidir e ser obedecido. Mas quando olhou para Alice, viu mais do que uma moça pedindo trabalho. Percebeu o desamparo mal disfarçado, a postura de quem tenta não incomodar, de quem só quer um canto para respirar. Ele ouviu poucas palavras, fez perguntas diretas, mediu a situação em silêncio e, sem prometer nada além do necessário, disse que ela podia ficar por alguns dias, trabalhar, se organizar. Alice agradeceu sem exagero, entrou na casa com passos contidos e, naquela noite simples, dormiu num quarto pequeno, sentindo um alívio estranho misturado com medo, sem imaginar que aquele lugar e aquele homem mudariam o rumo da vida dela de um jeito que nem de longe parecia possível naquele momento. Alice acordou antes do sol nascer, mais por hábito do que por obrigação, e ficou alguns minutos sentada na cama, tentando entender onde estava, até ouvir o barulho distante de passos firmes do lado de fora e lembrar da noite anterior. A casa ainda estava em silêncio quando ela saiu do quarto e seguiu para a cozinha, preparando o café do jeito simples que sempre fez, sem saber ao certo se era permitido, mas sentindo que precisava se mostrar útil. Ricardo apareceu pouco depois, já arrumado para o trabalho na fazenda, e parou na porta, observando a cena por alguns segundos antes de agradecer pelo café, com um aceno discreto. Eles conversaram pouco naquela manhã, trocaram apenas o necessário, mas havia algo diferente no ar, uma atenção silenciosa, um cuidado que não precisava de palavras. Alice passou o dia ajudando na casa, limpando, organizando, tentando não ocupar espaço demais, enquanto Ricardo seguia com os afazeres da fazenda, mas vez ou outra voltava para resolver algo e acabava cruzando com ela nos corredores, sempre com aquele olhar atento, como se quisesse entender quem era aquela moça que tinha aparecido de repente na sua rotina tão controlada. Aos poucos, ela foi percebendo que ele não era rude, como diziam, apenas reservado. Um homem que carregava responsabilidades grandes demais e pouco tempo para lidar com sentimentos. No fim da tarde, Ricardo pediu que ela descansasse um pouco e sentasse na varanda. Trouxe um copo de água e ficou ali, encostado no batente, puxando conversa de forma simples, perguntando de onde ela vinha, sem insistir em detalhes. Alice respondeu o que conseguiu, desviando do assunto da família, falando apenas que precisava de um tempo para se reorganizar. Ele respeitou o silêncio dela, algo que ela não estava acostumada, e isso a deixou mais à vontade do que qualquer discurso. Nos dias seguintes, a convivência foi ficando mais natural, sem promessas, sem intimidade forçada,
Apenas 2 pessoas dividindo o mesmo espaço, cada uma com seus próprios pesos. Alice começou a perceber os horários dele, o jeito como tratava os funcionários com firmeza, mas justiça. E como o nome de Ricardo carregava respeito naquela região. Ao mesmo tempo, Ricardo começou a notar pequenos detalhes dela, a forma como cuidava da casa, como evitava pedir qualquer coisa, como se recolhia quando achava que estava incomodando. Aquilo despertava nele um instinto de proteção que ele não costumava sentir. E essa aproximação lenta, quase imperceptível, foi criando um vínculo silencioso, ainda distante de qualquer romance, mas forte o suficiente para mudar a rotina dos dois, sem que percebessem. Com o passar das semanas, Alice deixou de ser apenas a moça que precisava de um lugar para ficar e passou a fazer parte da rotina da fazenda, acordando cedo, ajudando na casa e, aos poucos, aprendendo tarefas simples do dia a dia do campo, sempre com cuidado para não ultrapassar limites que não sabia ao certo onde estavam. Ricardo observava tudo à distância, sem interferir demais, mas atento ao jeito responsável dela e à forma como se adaptava sem reclamar, algo raro para quem tinha chegado sem rumo algum. Em alguns fins de tarde, ele passou a chamá-la para caminhar até a cerca mais distante, dizendo que precisava verificar coisas da fazenda, quando, na verdade, queria apenas conversar um pouco longe dos olhares dos outros. Nessas caminhadas, falavam sobre assuntos simples, trabalho, mudanças, decisões difíceis. E Alice se sentia estranhamente à vontade para falar mais do que pretendia, como se o silêncio firme de Ricardo desse espaço para que ela organizasse os próprios pensamentos. Aos poucos, ela começou a enxergar nele não só o homem poderoso que todos respeitavam, mas alguém que também tinha aberto mão de muita coisa para manter tudo de pé. Alguém solitário, no meio de tanta terra e responsabilidade. Ricardo, por sua vez, passou a se preocupar com o bem-estar dela, de um jeito que nunca tinha feito com ninguém, reparando se ela comia direito, se descansava, se parecia triste demais em certos dias. E essa atenção, embora contida, começou a mexer com Alice, que se pegava pensando nele mais do que gostaria. Havia momentos em que os dois ficavam em silêncio, sentados na varanda, olhando o céu escurecer. E aquele silêncio não era incômodo, era confortável, criando uma proximidade que não precisava de toque nem de declarações. Ainda assim, Alice lutava contra a própria indecisão, sentindo que se aproximar demais poderia ser perigoso, já que ela não sabia quanto tempo ficaria ali, nem se tinha o direito de ocupar um espaço tão importante na vida de alguém como Ricardo. Enquanto isso, ele começava a perceber que aquela moça sem rumo já não era apenas uma ajuda temporária, mas alguém que tinha entrado na sua vida de forma silenciosa e estava mudando o equilíbrio que ele sempre achou necessário manter. A tranquilidade que Alice e Ricardo vinham construindo começou a ser quebrada quando os comentários passaram a circular com mais força pela região. Gente dizendo que a moça não tinha vindo ali só para trabalhar, que havia coisa errada naquela história. E Ricardo sentiu o peso do olhar alheio recaindo sobre a fazenda como nunca antes. Ele não dava atenção à fofoca, mas sabia como esse tipo de coisa crescia em lugares pequenos e passou a proteger Alice de forma discreta, evitando exposições desnecessárias e mantendo a postura firme diante de funcionários e vizinhos. Alice, por outro lado, começou a se sentir culpada, com medo de estar atrapalhando a vida dele, e cogitou ir embora mais de uma vez.
mesmo sem ter para onde ir, o que gerou a primeira conversa mais séria entre os dois. Ricardo deixou claro que ninguém a estava obrigando a ficar, mas também disse, com poucas palavras, que ela não precisava sair correndo por causa do que os outros diziam. E aquele posicionamento mexeu com Alice de um jeito profundo, porque era a primeira vez que alguém a defendia sem pedir nada em troca. A aproximação entre eles ficou mais evidente, ainda contida, mas carregada de tensão, olhares demorados, gestos de cuidado e uma preocupação mútua que já não podia ser negada. Ao mesmo tempo, o passado de Alice voltou a rondar seus pensamentos, principalmente a mãe, trazendo noites mal dormidas e um conflito interno que ameaçava tudo o que ela vinha construindo ali. Ricardo percebeu a mudança no comportamento dela, o silêncio mais pesado, o olhar distante, e tentou se aproximar com cuidado, respeitando o tempo dela, mas deixando claro que ela não estava sozinha. Essa fase marcou o início de um sentimento mais profundo entre os dois, ainda sem nome, mas forte o suficiente para colocar em risco o equilíbrio que Ricardo sempre prezou e a segurança provisória que Alice tinha encontrado nos braços daquele homem poderoso, mesmo que ainda não tivesse coragem de admitir isso, nem para si mesma. A vontade de voltar à cidade onde tinha crescido não veio como fraqueza, mas como necessidade de encerrar um ciclo. E quando Alice contou a Ricardo que precisava resolver coisas do passado, ele entendeu sem questionar, oferecendo apoio em vez de impedir, algo que marcou ainda mais o respeito entre os dois. Ao chegar em casa, o clima foi tenso no início, o pai fechado, desconfiado e a mãe emocionada demais para falar muito. Mas aos poucos, a conversa aconteceu, sem gritos, sem acusações, apenas verdades que ficaram guardadas tempo demais. Alice contou como saiu sem rumo, como trabalhou, como conseguiu se manter sozinha. E quando falou da fazenda, do trabalho e da dignidade que reconstruiu, o pai percebeu que tinha errado ao tratá-la como peso e não como filha. O pedido de perdão veio simples, sem discursos longos, mas sincero, acompanhado de um silêncio pesado que dizia mais do que qualquer explicação. E Alice aceitou não por obrigação, mas porque já não carregava rancor. Antes de ir embora novamente, ela deixou dinheiro para ajudar em casa, não como obrigação, mas como escolha, deixando claro que fazia aquilo porque podia e queria, não porque devia algo a alguém. A atitude mudou a forma como o pai passou a enxergá-la. Ao retornar para a fazenda, Alice já não era a mesma que chegou perdida semanas antes, e Ricardo percebeu isso logo no primeiro olhar, entendendo que aquela viagem tinha fortalecido algo dentro dela. A conversa entre os dois foi direta, madura, com ele dizendo que não queria mais fingir distância, e ela assumindo que o sentimento que nasceu no momento mais difícil da vida dela tinha se tornado escolha consciente. O romance se firmou sem pressa, com respeito e parceria. E Alice encontrou nos braços de Ricardo não um refúgio por estar sem rumo, mas um lugar para ficar porque queria, enquanto ele encontrou nela alguém capaz de transformar cuidado em amor e força em afeto. O que você achou da história da Alice e do Ricardo? Você teria feito as mesmas escolhas? Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente.